Nós vamos estar abrindo nossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, versículo 46 até o versículo 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou os seus rios contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se os rios contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Falar sobre os dois fundamentos é pregar um sermão pronto e mostrar exatamente o que é máxima nesse texto. O que é máxima nesse texto para mim, para você que ouve essa mensagem, é ouvir a palavra de Deus e é praticar. Repare que ele faz comparações, ele cria duas parábolas. E ele está falando de uma parábola que conta sobre uma casa construída sobre a areia. Essa casa não teve estrutura, então os rios, as chuvas, as águas vieram arrancando aquela areia, arrancando, e a casa caiu, se desmoronou. E a outra foi uma casa construída sobre a rocha, a casa que cavou profundas valas, edificaram-se na rocha, aprofundaram, tiveram trabalho, tiveram mão de obras, e não foram pela facilidade. E quando veio os rios, quando veio as águas, quando veio as chuvas, arrojou contra aquela casa, forçou, mas não pôde abalar. Esse texto tem como essas duas parábolas como consequência daquilo que ele fala a princípio. O que fala a princípio no versículo 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, aí ele propõe, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu sei que as adversidades são muitas, as insistências da nossa casa espiritual, da nossa estrutura espiritual, a insistência desses rios que simboliza dificuldades espirituais, problemas espirituais, situações difíceis. Eu creio que com você tem sido contínuo, lutas para permanecer de pé. Mas esse texto está mostrando para mim e para você um segredo. O segredo para ter a sua casa espiritual, para ter a sua vida espiritual de pé em meio aos rios, em meio aos fortes ventos, em meio às temporadas. Ouvir a palavra do Senhor, muita gente ouve. E todas as duas comparações ele coloca como quem ouve. Ouvir, muita gente ouve. A grande diferença do texto é ouvir e praticar. Aquele que ouve e pratica é comparado a alguém que construiu a sua casa na rocha e vieram as dificuldades, os rios, as chuvas, as águas, e não pôde abalar aquela estrutura, não pôde derrubar aquela casa. Aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica é comparado a uma casa construída sobre areia. Veio os rios, veio as águas, veio as dificuldades e derrubaram aquela casa. Eu não sei se você tem se sentido atingido pelas chuvas. Eu não sei se você tem se sentido atingido pelas dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa. Enquanto você continuar obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, você não será derrubado. Porque quem te prometeu essa palavra foi Cristo.
E ele faz essa comparação dizendo que aquele que obedece à palavra dele, aquele que cumpre a palavra, aquele que ouve e as pratica, ele garante de pé. Em meio às dificuldades, em meio aos rios, muitas vezes a gente reclama, a gente murmura das dificuldades, muitas vezes a gente se lastima porque nos abalamos, porque mexeu, porque cedeu. Volte-se para a palavra, volte-se para a palavra do Senhor Jesus e receba uma palavra de vitória na sua vida, uma palavra para alguém que quer ficar de pé, para alguém que não quer ser destruído, para alguém que não quer ser abalado. Nós temos visto muitas pessoas abaladas, temos visto muitas pessoas destruídas, mas não é o que Deus planejou para você. O que Deus planejou para você é estar de pé, fortificado e adorando ao Senhor em todos os momentos. Eu quero que você receba esta palavra, porque muita gente já não tem mais dado ouvido à simplicidade do Evangelho. O Evangelho está sendo exposto aqui para você, através da doutrina dos dois fundamentos, e que você venha estar ouvindo a palavra do Senhor e praticando. Com certeza você estará de pé em meio às lutas familiares, lutas financeiras, seja elas quais forem. O Senhor Jesus é maior na sua vida e Ele te promete através dessa palavra, porque nessa palavra eu posso dizer, assim diz o Senhor para você. Se você praticar a palavra do Senhor, Ele te garante fortaleza em meio às grandes tempestades. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é Deus forte e poderoso, o Senhor é Deus que promete e cumpre. Temos vivido, ó Deus, dias muito difíceis, dias onde os rios têm sido fortes, têm arrojado contra a nossa vida espiritual. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue nos assegurando na Tua palavra e na obediência dela, na prática dela, crendo em Ti como Salvador. Que o Senhor continue fortalecendo a nossa vida. Nos ajude, ó Pai, nos ajude, em nome de Jesus. Amém.